irmãos em Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meu nome é Abner e nós estamos mais uma vez aqui para juntos trabalharmos uma das lições de nossa escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, estaremos trabalhando com os nossos irmãos aquela que é a nossa terceira lição. A terceira lição deste trimestre, que traz por título Eleição e Predestinação, ok? Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando neste segundo trimestre do ano de 2020 este importante tema, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nesse trimestre, nós estamos trabalhando este importante tema e aprove ao Senhor que eu tivesse esta oportunidade de compartilhar com os irmãos esta que é a terceira lição do nosso segundo trimestre, não é? Eleição e predestinação. O texto áureo, o nosso texto áureo está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. A nossa verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Temos também a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Temos também o objetivo geral, informar que Deus soube de antemão por meio de sua presciência, ou seja, quando nós falamos de presciência, nós falamos do conhecimento prévio de Deus, o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas, ok? Quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Objetivos específicos. Primeiro, esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. Qual seria, então, a diferença entre eleição e predestinação? Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Ok? Então são estes os três objetivos específicos desta lição que estamos estudando. Ok? Na nossa introdução, o autor diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Então, nós vamos trabalhar aqui, nesta lição de hoje, esses dois importantes conceitos, eleição e predestinação. Nós iremos pensar um pouquinho sobre estes dois importantes conceitos que estão vinculados à doutrina da salvação, ok? E a nossa proposta hoje é tornar claro aos nossos irmãos qual é a concepção soteriológica da nossa igreja. Fazer com que os irmãos compreendam a doutrina da salvação que a nossa igreja abraça. Então essa é a nossa proposta hoje, ok? Trazer luz, trazer ao conhecimento dos irmãos como que a nossa igreja pensa soteriologicamente, como que é a doutrina da salvação defendida pela nossa igreja, defendida pela teologia pentecostal clássica, ok? Então esta é
a nossa proposta. No tópico 1, nós temos o seguinte título: Eleitos para uma vida irrepreensível. Eleitos para uma vida irrepreensível. E nós temos aqui no 1.1 a eleição divina. A eleição divina. Então, aqui no 1.1, o autor ele vai nos falar um pouquinho sobre a ideia de eleição, ou tenta trazer luz, trazer o conhecimento a respeito deste conceito, o conceito de eleição dentro da nossa teologia pentecostal. Então, o que seria esta eleição? Primeiro, ele nos diz aqui que eleição traz a ideia de escolha. Se lermos aqui Efésios capítulo 1, versículo 4, nós temos ali a palavrinha elegeu, certo? Elegeu. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, ok? Então a palavra elegeu aí tem a ver com eleição. E eleição traz a ideia de escolha. Deus escolhendo, ok? O autor coloca para nós aqui que esta escolha, não é, feita por Deus, aqui no texto sagrado, tem 3 importantes aspectos. O primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso essa escolha, ela é totalmente cristocêntrica. Somos escolhidos em Cristo, ok? Somos eleitos em Cristo, certo? Diz o texto, como também nos elegeu nele. Nele quem? Cristo. Somos eleitos para a salvação em Cristo Jesus, certo? Segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? Diz o autor, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia, pela sua própria vontade, pelo seu querer, pela sua misericórdia, pela sua bondade, eleito. Havia tornado eleito, elegido um povo, Um povo. Deus havia elegido um povo para que fosse seu, para que recebesse esta salvação. E quem é este povo? A igreja. A igreja recebe a salvação. A igreja é a eleita. Eleita em quem? Em Cristo. E isto aconteceu em que tempo? Antes da fundação do mundo. Então a salvação, ela é antes da fundação do mundo. Gosto muito de alguém que disse assim, antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz, certo? Então, antes da fundação do mundo, nós temos já a ideia de eleição, um povo eleito, a saber, a igreja de nosso Senhor Jesus. Ok, gente? E o autor coloca também para nós aqui, qual a finalidade dessa eleição? Então, beleza, eu sou eleito em Cristo, Sou salvo em Cristo, por Cristo eu recebo a eleição, mas qual a finalidade disso tudo? O próprio texto bíblico diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, esta é a finalidade desta eleição. O autor coloca também para nós aqui uma observação importante. Segundo ele, Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Então, peraí, vejamos aqui a ideia de eleição. Só podemos ser eleitos para a salvação, certo? Se estivermos em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo for o nosso Senhor. Se Jesus Cristo for o nosso Salvador. Se termos Jesus como nosso Deus. Ok? Não existe a possibilidade de sermos eleitos fora de Cristo. Somente em Cristo
podemos ter, não é? Esta bênção, a bênção da salvação, sermos eleitos, ok? Agora lembrando que esta eleição, ela é totalmente condicional, certo? Você recebe a salvação em Cristo e você deve perseverar nesta salvação, perseverar em Cristo. Você pode sim perder esta salvação, você pode deixar de ser eleito, ok? Todavia, a nossa eleição, a nossa salvação é por intermédio de Cristo, certo? O autor ainda diz para nós aqui: nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Volto a dizer, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido para si um povo, que é a igreja, certo? Então, quando você recebe a Cristo, você começa a fazer parte do corpo, certo? Então, nós somos eleitos em Cristo. E quando eleitos em Cristo, estamos inseridos no corpo, que é a igreja. E esta escolha foi feita antes da fundação do mundo. E esta escolha foi feita com a presciência de Deus. Deus via a igreja aqui antes da igreja existir, antes do mundo existir. Deus, pela sua presciência, ou seja, um conhecimento antecipado de todas as coisas, já via, já presenciava a realidade da igreja. Ok? Então, em suma, podemos dizer que a eleição, ela é algo que podemos alcançar só em Cristo. Somos eleitos somente por Cristo. Somente por Cristo somos eleitos para a salvação. E esta eleição foi realizada antes da fundação do mundo e tem como proposta santidade, vida irrepreensível. Ok? Então nós temos aí essa ideia de eleição na nossa teologia pentecostal. Somos eleitos por Cristo, eleitos antes da fundação do mundo, eleitos para participarmos do corpo que é a igreja, né? Porque a igreja que é eleita, e esta eleição ela é condicional. Se não perseverarmos em Cristo, em servirmos a Cristo, podemos perder esta maravilhosa salvação. Podemos deixar de ser eleitos. Ok? 1.2, o segundo tópico, o segundo subtópico do tópico 1, diz assim: as condições da eleição. O autor nos diz: a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos os homens. Aí nós temos João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Deus ali, Ele amou o mundo, e o mundo ali são as pessoas, a humanidade. Deus amou o mundo. Deus ama todas as pessoas. Vejamos também, pois o autor ele faz uma citação de 1 Timóteo, capítulo de número 2, e versículo de número 4. Olha o que ele nos diz aqui: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Percebam que o verso 4 diz todos os homens, e o verso 6 diz por todos. Então esta salvação em Cristo é para todos os homens. É desejo de Deus que não somente uma parcela dos homens sejam salvas e a outra parcela dos homens sejam lançadas no inferno. Não é desejo de Deus isso, mas é desejo de Deus que todos os homens se salvem, que todos os homens alcancem essa salvação em Cristo. Ok? E esta salvação só pode ser alcançada em Cristo. Agora lembre, esta eleição, esta salvação, ela só pode ser alcançada por Deus. Somente por Deus, somente pela graça de Deus, o homem pode
ser salvo. Porque a eleição é graça. Ser salvo é graça, porque é algo que nasce em Deus e este homem, o ser humano, os homens têm que corresponder a este convite, a este chamado para a salvação. E este chamado para a salvação é feito para todos os homens. Ok? O autor ainda continua a nos dizer: a salvação torna-se uma realidade para cada pessoa com seu próprio arrependimento e fé. Então, a salvação é pela graça, não é? Nós somos salvos pela graça e temos, não é, a nossa fé em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Efésios, capítulo 3, versículo 17, nos diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Não é? Capítulo 3, versículo 17 da carta aos Efésios. Mas também temos capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus a salvação. Então a salvação ela tem início na vontade de Deus, no querer de Deus, e cabe ao homem responder ao convite, ao chamado de Deus para a salvação. Deus, por bondade e misericórdia, chama os homens para a salvação. Todavia, estes homens podem aceitar ou não aceitar este convite, este chamado para serem eleitos em Cristo. Ok? Vamos em frente? Vida santa e irrepreensível. 1.3, né? É o terceiro subtópico do capítulo 1. Vida santa e irrepreensível. A eleição, segundo o autor, tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Agora entenda que esta palavra santos e irrepreensíveis deságua na ideia de santificação. Então, sou eleito, estou eleito por Cristo, em Cristo, faço parte do corpo, certo? Estou eleito em Cristo. Se estou eleito em Cristo, viverei em santificação. A santificação fará parte da minha conduta, das minhas ações, certo? Se fui eleito, logo serei santo e irrepreensível. O autor continua a nos dizer aqui: os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então, se eu estou eleito em Cristo, recebi a salvação em Cristo, uma salvação que é dada a nós por graça, por iniciativa da vontade de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Se eu recebi esta salvação, logo serei santo e irrepreensível. Viverei em santificação para agradar a Deus. Eu não vivo mais submisso ao meu querer e à minha vontade, ou submisso ao querer e vontade dos outros para agradar os outros ou agradar a mim. O meu foco agora é agradar a Deus. Eu sou eleito por Deus, eu tenho salvação em Cristo. Ok? Então eu vou agradar a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Como que é agradar a Deus? Olha só, eu acho muito interessante o que Paulo escreve no capítulo 5, versículo 1 e 2, dizendo assim, na carta aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha só. E andai em amor, como também Cristo vos amou. Simples. Para agradar a Deus, eu tenho que ser como Cristo. Tenho que buscar viver como Cristo. Andar como Cristo, pensar como Cristo. Olhar para determinada situação da minha vida
e fazer a seguinte pergunta: neste caso, o que Cristo faria? Será que esse pensamento que eu estou tendo, Cristo teria? Será que essa forma de agir com os outros, Cristo agiria assim? Será que esta forma de conviver, essa forma de tratar os outros, será que Cristo faria o que eu faço? Andaria pelos lugares que eu ando? Pensaria da forma que eu penso? Ouviria o que eu ouço? Olharia como eu olho? Certo? Então, a santificação causa em mim o desejo de ser como Cristo, de viver como Cristo, de viver para Cristo. Pois eu sou eleito em Cristo, ok? E por fim aqui, terminando o capítulo 1, nós temos o subtópico 4, que diz a nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. O autor diz assim: somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. E é importante a gente entender isso. Quando recebemos a Cristo como Salvador, né? Quando recebemos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a residir na gente, passa a morar em nós. O Espírito Santo não passa a residir em nós no ato do batismo com o Espírito Santo, não. No batismo com o Espírito Santo, nós temos o homem sendo potencializado para fazer com mais eficácia a obra do Senhor. Mas recebemos o Espírito Santo no ato da conversão. O Espírito Santo passa a residir em nós e automaticamente ele irá conduzir a nossa vida. E aí passaremos a andar em Espírito. E quando andamos em Espírito, as nossas ações, né, a nossa vida, ela muda. O nosso estilo de vida é impactado pelo governo do Espírito Santo em nós. E é por isso que Paulo diz, na carta aos Gálatas, capítulo 5, não é? Versículo de número 22 em diante, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, olha só, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele diz: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Então, peraí, eu agora sou eleito, eu sou salvo em Cristo, então a minha carne foi crucificada. O Espírito Santo reside em mim. E se o Espírito Santo reside em mim, eu vou passar a andar de acordo com a vontade e a direção do Espírito Santo para a minha vida. Porque a minha carne foi crucificada. E ele diz: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, as nossas ações serão totalmente alteradas, o estilo de vida será alterado. Ok, meus irmãos? Então, esse é o nosso primeiro capítulo da nossa lição. E já vamos aí para o segundo capítulo da nossa lição, o segundo ponto da nossa lição, tá ok? Então, dando continuidade aqui à nossa lição, vamos para o nosso capítulo de número 2, que traz o seguinte título: Predestinados para filhos de adoção. Nós acabamos de analisar aqui o conceito de eleição, não é? Acabamos de ver no capítulo 1 sobre eleição, e a eleição é a ideia de que Deus, antes da fundação do mundo, por sua própria vontade, querer, bondade, misericórdia e amor, elegeu um povo. Este povo é a igreja. E elegeu em Cristo. Então, todo aquele que responde a este chamado para a salvação, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, passará a ser eleito, a ser salvo. Ok? Agora nós vamos aqui para o capítulo 2, que traz o seguinte título: Predestinados para filhos de adoção. Agora nós vamos dar uma olhadinha na concepção teológica, né, pentecostal clássica, sobre a ideia ou sobre a palavra predestinação. Qual é o conceito, não é? Como que é esse conceito predestinação defendido pela teologia clássica pentecostal dentro do tema doutrinário da salvação?
a saber, a soteriologia, ok? Então vamos ver aqui no primeiro subtópico, que diz assim, a predestinação, primeiro subtópico aqui do tópico 2, o autor diz assim, que predestinar significa literalmente determinar antes, certo? Então Deus, ele determinou antes. Isto está bem claro aqui, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim, e nos predestinou. E essa palavra predestinou significa determinar antes. Predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, certo? Então ele nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo. E o autor, ele vai aqui nesse tópico pontuar o que a nossa declaração de fé diz a respeito, né, ou como ela interpreta a ideia de predestinação aqui no texto, né, ou na teologia bíblica do Novo Testamento. Olha só, o autor diz assim, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo. Opa, uma coisa importante aqui. Uma coisa que nós não podemos deixar passar. A ideia de predestinação aqui, segundo o autor, na nossa declaração de fé, não é? Tem a ver com o conhecimento prévio de Deus. Deus tem um conhecimento prévio, ou seja, um conhecimento antecipado a respeito daqueles que serão salvos e a respeito daqueles que não serão salvos. Deus sabe quem vai responder ao chamado para a salvação e Deus sabe quem não vai responder ao chamado para a salvação. Em suma, irmãos, Deus sabe quem vai para o céu e Deus sabe quem vai para o inferno. Isso é um conhecimento prévio de Deus. Deus sabe desde a eternidade quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Agora, o que a teologia pentecostal ela ensina? Que apesar de Deus saber quem vai para o céu, quem vai para o inferno, Deus não interfere no sentido de eliminar o livre-arbítrio do homem. Ou seja, todos os homens, os que foram para o céu e os que estão indo para o inferno, são chamados para a salvação. Ok? Então, utilizando o seu livre-arbítrio, porque a teologia pentecostal, ela acredita, né, nós acreditamos, que o homem tem o seu livre-arbítrio. Ele não perdeu o seu livre-arbítrio no contexto pós-queda. Então, esse homem ele pode dizer sim ao chamamento de Deus para a salvação e ele pode dizer não ao chamado de Deus para a salvação. E Deus sabe quem vai dizer sim, quem vai dizer não. E é aí que entra o contexto da predestinação. É o conhecimento antecipado. E através desse conhecimento antecipado de quem será salvo e quem não será salvo, Deus já tem estabelecido as bênçãos espirituais sobre aqueles que serão salvos. Então, aqueles que escolhem a Cristo já estão em Cristo por própria escolha, né? Por própria escolha em responder ao chamado de Deus para a salvação, estão predestinados a bênçãos espirituais. Ok? Que nós vamos ver daqui a pouco as bênçãos espirituais, certo? Então, é nesse contexto aí que temos a ideia de predestinação dentro da nossa teologia pentecostal. Então, Deus previamente sabe quem será salvo. E por saber previamente quem será salvo, ele já tem previamente estabelecido bênçãos espirituais sobre a vida dos salvos. Ok? Então, esta é a compreensão de predestinação dentro da teologia clássica pentecostal. Ok, irmãos? No 2.2, nós temos aqui filhos por adoção. Então, uma coisa importante também que a gente tem que entender é que
A palavra adoção, ela está presente, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 23, Romanos capítulo 9, versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 5, Efésios capítulo 1, versículo 5, é uma palavra que está presente nesses vários versículos da Bíblia. Agora olha só, o que diz o autor. Foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos. Então, peraí. Então o camarada responde ao chamado de Deus para a salvação, e ao responder ao chamado de Deus para a salvação, ele é eleito. E ao ser eleito, ele passa a ser filho de Deus por adoção. Deus adota ele. Ele agora não é mais filho da ira, ele é filho de Deus. Filho de Deus. Deus agora passa a ser o nosso Pai. E aí nós temos a bênção da doutrina bíblica da paternidade divina. Deus é o nosso Pai, ok? O autor diz aqui, ele, Paulo, não é? Ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Deus nos adotou como filhos unicamente porque ele é a essência do amor. Por amor. Ou você acha que ele nos adotou porque somos merecedores? Há em nós algum mérito? Há em nós alguma habilidade que chamou a atenção dele e ele disse assim, nossa, essa habilidade do Abner faz ele ser um merecedor de salvação, de adoção? Não existe isso. É puramente por causa do amor que reside nele, pela misericórdia dele e bondade dele, que somos filhos. Filhos por adoção. Amém? Então, nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou. Ok? Então, quando eu sou eleito, eu respondo a este chamado para a salvação, eu passo a ser filho de Deus. Filho de Deus por adoção. Certo, irmãos? No 2.3 da nossa lição, ou seja, no terceiro subtópico do tópico 2, nós temos aqui o tema os privilégios da adoção. Então, beleza. Maravilha. Fui adotado, né? Estou adotado. Respondi positivamente ao chamamento para a salvação que vem de Deus. Ele é o agente que me chama para a salvação. Eu respondi, não é, a este chamado para a salvação. Agora sou eleito, sou salvo em Cristo, não é? Fui adotado, recebi a condição, né, o nome, melhor dizendo, de filho de Deus. Agora existem os privilégios de um filho. E o autor vai colocar aqui para nós alguns privilégios, né? E ele diz aqui, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. Opa, redenção e remissão dos pecados. Aí ele nos dá aqui o texto de Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, na ideia aqui, né, do autor da nossa lição, nós temos como privilégio remissão e redenção. Eu acho legal que eu estou aqui na minha pequenina biblioteca, tem um camarada aqui abençoado, né, chamado John Stott, e ele faz um comentário sobre a carta aos Efésios. John Stott foi um grande teólogo do século XX, né, um teólogo inglês, e ele faz comentários sobre esta expressão, né, remissão e redenção, e na perspectiva dele, uma complementa a outra, uma tem a ver e está vinculadíssima com a outra. E essas duas expressões juntas nos traz a ideia de livramento mediante o pagamento de um preço. Esta é a ideia vinculada a essas duas expressões. Livramento mediante o pagamento de um preço. Então, um preço foi pago. Ou seja, eu tinha uma dívida e essa dívida foi paga. Foi paga como? Foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Todos nós sabemos que o homem
na queda, ele adquire uma dívida com Deus. Uma dívida com Deus, e essa dívida só poderia ser paga com morte. Morte. Certo? Então, por causa dessa dívida, todos nós merecíamos a morte. É por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. A lei que rege o Antigo Testamento é a alma que pecar, essa morrerá. Então nós tínhamos uma dívida que poderia ou deveria ser paga com a nossa vida. E após o momento que eu respondo ao chamado de Deus para a salvação, me torno eleito, me torno filho por adoção. Quando eu me torno filho por adoção, a dívida que eu tenho com Deus é paga. É paga por quem? Por Jesus. Jesus paga a minha dívida está paga. Quando Deus olha para mim, Ele não contempla o pecado, mas contempla o sangue do seu Filho, que foi vertido na cruz. A dívida está paga. Então, acho que é um motivo de saltarmos de alegria. A nossa dívida foi paga. Paga por Cristo. Amém? E outros privilégios que nós temos aqui, o restabelecimento da comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, certo? Esse restabelecimento da comunhão entre Deus e o homem, que foi totalmente comprometida no advento da queda. Passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 17. Também passamos a ser herdeiros das promessas a Abraão, Gálatas 3, 29. Passamos a ser portadores da vida eterna com Cristo, com Deus, Efésios capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 7. Ok? São os privilégios da adoção. Certo, irmãos? Então vamos em frente aqui. Agora estamos no nosso terceiro e último capítulo, ok? Agora, lembrando o seguinte, então nós temos essa compreensão sobre eleição e predestinação. Estão totalmente vinculadas, ok? Vamos aqui para o tópico 3, que traz o seguinte título: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Lembrando, irmãos, eu volto a dizer aqui para vocês que a predestinação que nós estamos abordando aqui não é uma predestinação no sentido calvinista. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia à predestinação calvinista. Nós estamos fazendo uma análise sobre a predestinação na concepção teológica, ok? Teológica clássica tradicional da Assembleia de Deus. É uma teologia totalmente pentecostal, não é uma teologia calvinista. Então nós estamos tratando aqui a ideia de predestinação dentro da teologia pentecostal e não dentro da teologia calvinista, certo? Então vamos tentar dar mais uma olhadinha nesse quesito de predestinação dentro da perspectiva teológica clássica pentecostal. Vemos aqui, né? Então aqui o ponto, como eu já disse, a sublimidade do propósito divino na predestinação, ok? 3.1, o tema do 3.1 é assim, né? O primeiro subtópico do tópico 3, predestinação e salvação. Por que o autor diz aqui? O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Esse é o desejo de Deus, que todos se arrependam. Isso está aqui, né? É bíblico, não é? Aqui em Atos capítulo 17, vamos dar uma olhadinha. Você que está com a sua Bíblia aí, dê uma analisada em Atos capítulo 17. Veja aí comigo o versículo de número 30. Atos 17, capítulo 17, versículo 30, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Eu quero que todos esses homens se arrependam. Certo? O autor está dizendo aqui que Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Certo? Deus não predestinou ninguém incondicionalmente. E aí que nós temos uma diferença da teologia calvinista. A predestinação calvinista, ela trabalha com a ideia do incondicional. Então, incondicionalmente, existem aqueles
que serão salvos e incondicionalmente existem aqueles que não serão salvos. Não, a nossa predestinação, a perspectiva que temos é condicional. Condicional. O camarada recebeu a Cristo como Salvador, está na condição de eleito, é filho por adoção. Né? Então ele está predestinado a receber as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais. Todavia, se ele não perseverar, ele deixa de ser salvo, certo? Então essa é a diferença aqui. Não houve uma dupla predestinação, né? Predestinados para salvação e predestinados para não salvação. Isso não existe, né? Segundo a nossa teologia pentecostal clássica. E o autor diz: nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, certo? Apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, certo? Então, eu fui salvo, me tornei eleito. Agora que eu estou salvo, eu sou predestinado a viver as bênçãos espirituais que Deus tem para mim, né? E essas bênçãos espirituais, ok, que Deus tem para mim, não é? Só vão existir, só sou predestinado a isso porque eu estou em Cristo. E eu posso perder essa salvação se eu não perseverar. Certo? É uma coisa que nós não podemos, de forma alguma, nos esquecer dentro dessa leitura que a teologia pentecostal clássica faz a respeito do termo predestinação aqui no Novo Testamento. Ok? Então eu posso perder esta salvação se não existir em mim arrependimento e fé em Cristo Jesus. Ok? E, por fim, nós temos aqui o 3.2, predestinação e o amor, certo? Predestinação e o amor. Foi por amor, dizendo o autor, né? Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Estamos predestinados em Cristo. E os predestinados são aqueles que vão perseverar. Ok? Temos Romanos capítulo 8, versículo 29, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. O autor continua dizendo: isso implica em dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. É o amor de Deus que nos faz sermos salvos, eleitos. Tudo tem a sua origem em Deus. Dentro dessa história toda, nenhum homem é merecedor, nenhum homem é capaz por si mesmo de alcançar a salvação. Esta salvação é somente por Cristo. Ok? Por fim, nossa conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam, né? Os que creriam, e perseverariam na fé. Deus sabe, então, quem vai continuar crendo e quem vai continuar perseverando, né? Então, Deus predestinou a estes que Ele sabe, pela sua presciência, né? A viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Ok? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida e que você possa ter sido edificado pelas nossas reflexões aqui sobre eleição e predestinação. Não se esqueça, eleição, somos eleitos em Cristo por Deus antes da fundação do mundo, e esta eleição ela nos torna salvos, e somente por Cristo somos salvos, ok? Persevere, porque se você não perseverar em Cristo, você pode sim perder a sua salvação, ok? Você pode sim deixar de ser um predestinado para com as bênçãos espirituais. Deus em Cristo continue abençoando sua vida, família, em nome de Jesus. Amém e amém.